Enzo Santori tinha 41 anos e era conhecido como um dos empresários mais influentes do país. Dono de uma rede de empresas de tecnologia e infraestrutura, acumulava uma fortuna que ultrapassava facilmente os 180 milhões de reais. Era respeitado, elegante, reservado e extremamente inteligente. Mas por trás da postura séria, escondia um coração que desejava apenas duas coisas: paz e um amor verdadeiro. Durante a vida inteira, Enzo teve relacionamentos superficiais, todos atraídos mais pelo brilho de sua fortuna do que pelo homem que ele realmente era. Até que conheceu Larissa, uma influencer de 27 anos, linda, popular e cheia de carisma. Ela surgiu na vida dele numa confraternização empresarial e desde então se tornou presença constante. Doce, atenciosa, carismática. Ela parecia ser exatamente o que Enzo sempre procurou. Ou pelo menos, era o que ele queria acreditar. Eles estavam noivos há 4 meses, e o casamento já estava marcado para dali a 3 semanas. Enzo, encantado pela ilusão do que acreditava ser amor, não percebia os olhares de deboche que ela lançava quando ele virava as costas, ou os comentários venenosos que dizia a amigas quando achava que ninguém a ouvia. O problema é que Enzo sempre desconfiava de elogios demais. Ele já havia sido usado antes, e aquela sensação pesada, quase invisível, de que algo estava errado, nunca o abandonava. Então, numa manhã silenciosa, após acordar com o coração inquieto, tomou uma decisão inesperada. Por um dia, desapareceria como milionário e se tornaria invisível. O plano nasceu quase sem ele perceber. Seu motorista particular tinha dado folga. Então Enzo pegou um dos carros simples da frota da empresa, amarrou o cabelo, colocou barba postiça, roupas comuns e óculos escuros. Nenhuma pessoa da alta sociedade o reconheceria assim. Ele parecia um motorista de aplicativo comum, daqueles que ninguém repara. Naquele dia, Larissa o havia avisado que iria ao salão de beleza, um dos mais caros da cidade, acompanhado de sua melhor amiga, Bruna. Enzo enviou uma mensagem do número corporativo. Motorista indisponível hoje. Substituto irá buscá-las no salão. Larissa mandou apenas um emoji, revirando os olhos. Quando Enzo estacionou na porta do salão, viu sua noiva sair, impecável como sempre, rindo alto. Linda, sim. Mas havia algo naquela risada que não combinava com a mulher que ele pensava amar. Ela entrou no carro sem sequer olhar para o motorista. Boa tarde, Enzo disse, disfarçando a voz. Boa, respondeu ela, jogando a bolsa no banco com descaso. Shopping Miraflores, por favor. A amiga entrou logo atrás e a conversa começou trivial. Roupas, festas, viagens. Enzo dirigia em silêncio, atento. Depois de alguns minutos, Bruna comentou. E aí, amiga? Ansiosa para o casamento? Falta tão pouco. Enzo sentiu o coração acelerar. Era isso que ele queria ouvir. Larissa soltou um suspiro preguiçoso. Ansiosa? Não exatamente. Mas é um passo importante, né? Na minha carreira, inclusive. Bruna franziu o senho. Como assim? Carreira? Larissa riu, uma risada amarga. Amiga, você acha mesmo que eu me casaria com o Enzo se ele fosse só... O Enzo? O mundo do milionário começou a tremer, mas ele manteve o carro na pista, firme. Ele é tão... Ela continuou. Tão monótono. Não sabe dançar, não gosta de festas. Parece um velho de 60 anos falando sobre economia e política. Ele é educado, isso eu admito, mas, sinceramente, eu nunca conseguiria amar alguém assim. Bruna ficou em choque. Meu Deus, Lari. Mas então, por que você está casando? Larissa riu, dessa vez seca como pedra. Pelo dinheiro, é óbvio. Você sabe quanto ele tem? Eu pesquisei tudo. E o melhor de tudo, ele é tão carente, tão carinhoso, tão desesperado para acreditar que alguém o ama, que ele nunca suspeitou de nada. O silêncio dentro do carro se tornou sufocante. Enzo sentiu cada palavra atravessar sua alma, fria, afiada e implacável. Mas ele continuou dirigindo, porque a maior vingança não vem com gritos, vem com silêncio, vem com a verdade. E naquele momento, ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A conversa no carro continuou,
e cada frase era como uma pedra jogada contra o coração de Enzo. Sério, Bruna, disse Larissa, cruzando as pernas com arrogância. Você acha que eu vou jogar fora a oportunidade de ter uma vida garantida? Você sabe quanto uma influenciadora ganha? Hoje eu faço 30 mil por mês. Mas casando com ele, eu viro milionária. E sem precisar trabalhar tanto. Bruna arregalou os olhos. Mas, Lari, isso é cruel. E se ele descobrir? Larissa deu de ombros. Ele nunca vai descobrir. Ele confia em mim como um cachorrinho. Acha que eu sou o amor da vida dele. Ah, amiga, esses homens ricos e carentes são todos iguais. Bastou sorrir, fazer um pouco de charme e pronto. Ele se ajoelhou por mim. Enzo engoliu seco. Sentiu o peito arder, como se estivesse apertado por mãos invisíveis. Larissa continuou. Pensa comigo, 2 anos de casamento. Eu peço divórcio, alego incompatibilidade, saio com metade do que tenho direito. Fácil, limpo, perfeito. Enzo sentiu uma lágrima ameaçar cair, mas respirou fundo. Não naquele momento. Não diante dela. Você é doida, murmurou Bruna. Isso não é amor. Claro que não é amor, né? Disse Larissa rindo. Amor não paga contas. Dinheiro sim. E eu já estou planejando minha vida depois do divórcio. O coração de Enzo afundou ainda mais. A mulher que ele achava amar nunca existiu. Mas a parte mais cruel estava por vir. Bruna perguntou. E esse plano, você não acha arriscado? Larissa sorriu com malícia. Arriscado é continuar pobre, amiga. Eu não nasci para viver com pouco. Além disso, Enzo é tão tranquilo, tão previsível, que eu posso moldá-lo como eu quiser. Ele faz tudo por mim. Foi aí que Enzo tomou a decisão. Trocou discretamente a rota. Ao invés de seguir para o shopping, começou a ir em direção ao cartório onde os documentos do casamento estavam sendo processados. Bruna percebeu. Ei, não era por aqui, né? Antes que Larissa pudesse reclamar, Enzo falou com sua voz real. Firme, fria, impossível de reconhecer como a do aparente motorista. Precisamos fazer uma parada antes. Larissa congelou. Reconheceu a voz imediatamente. Enzo! O milionário tirou os óculos escuros e olhou para ela pelo retrovisor, com um olhar que Larissa jamais tinha visto antes. Firme, decepcionado, quebrado. Surpresa, ele disse. O motorista de hoje era eu. O choque na expressão dela não tinha nada de arrependimento, era puro pavor. E eu posso explicar? Não precisa, ele interrompeu. Eu ouvi tudo. Larissa tentou se recompor. Eu estava brincando, amor. Era só exagero para fazer graça. Eu te amo, você sabe disso. Enzo estacionou em frente ao cartório. Não finja mais. A máscara caiu. Ele saiu do carro, abriu a porta traseira e disse: Venha, temos um casamento para cancelar. Larissa sentiu o mundo desabar e pela primeira vez percebeu que o dinheiro que ela achava possuir estava escorrendo pelos dedos. Porque o homem que ela julgava fácil de manipular era, na verdade, muito mais poderoso do que ela podia imaginar. Larissa saiu do carro com as pernas tremendo. Não era arrependimento, não era amor. Era pânico. Pânico de ver seus planos ruírem diante de seus olhos. O vento quente da tarde parecia empurrá-la para trás, enquanto Enzo caminhava à frente, rígido, silencioso, inabalável. Cada passo dele ecoava como um julgamento. Ela tentou alcançá-lo, tocá-lo, mas Enzo se afastou com frieza. Uma frieza tão cortante que ela percebeu. O homem doce e apaixonado havia morrido ali mesmo, dentro do carro. Ao entrar no cartório, os funcionários ficaram surpresos. Tinham visto os dois sorrirem tantas vezes nas visitas anteriores, mas agora a expressão do milionário era de pedra e a dela de desespero. Boa tarde, disse Enzo, com educação impecável. Quero cancelar imediatamente o processo matrimonial referente ao nome Enzo Santori e Larissa Machado. A funcionária engoliu seco. Que claro, Sr. Santori. Preciso apenas da assinatura dos dois. Larissa tentou sorrir. Amor, podemos conversar? Por favor, não faça isso. Eu estava só desabafando com a Bruna, eu não... Assine, ele interrompeu sem sequer olhar para ela. Depois você fala o que quiser.
Eu não tenho mais nada para ouvir. As palavras foram como murros no ar, tirando o fôlego dela. Enzo estendeu a caneta. Larissa hesitou. Era como se sua fortuna imaginária estivesse ali, condensada em um único papel. Sua vida de luxo, planejada nos mínimos detalhes, dependia daquele traço. Mas quando olhou para Enzo, viu que não havia espaço para negociação. Ele estava decidido, irrevogavelmente decidido. Larissa assinou com a mão trêmula. Enzo também assinou, firme, direto, sem hesitar. A funcionária carimbou os papéis enquanto o silêncio pesava como chumbo. Pronto, ela disse. Processo cancelado. Larissa sentiu uma tontura. Seu plano perfeito evaporou num segundo. Enzo respirou fundo, pegou sua identidade e virou-se para ir embora. Larissa correu atrás dele, agarrando o braço dele no estacionamento. Enzo, por favor, não faz isso comigo, eu te amo. Era brincadeira, eu estava estressada, Ele se virou calmamente, encarou-a nos olhos e disse a coisa mais dolorosa que ela poderia ouvir. Você deveria estar preocupada com você, Larissa. Não comigo, porque o que você perdeu aqui não é dinheiro. E eu posso mudar, ela soluçou. Eu posso provar... Não pode, ele cortou. Porque você nunca quis a mim. Só quis o que eu tenho. E isso eu nunca vou esquecer. Larissa caiu de joelhos. Chorou, implorou, gritou. Mas tudo aquilo não era amor. Era desespero de quem viu o castelo de ouro virar pó diante dos olhos. Enzo entrou no carro, fechou a porta e, pela primeira vez, permitiu que sua expressão desmoronasse. Lágrimas silenciosas escorreram enquanto ele apoiava a testa no volante. Ele havia descoberto a verdade. Mas a verdade tinha um custo alto demais. O homem que acreditava ser amado estava sozinho, com o coração quebrado, mas livre. E liberdade, ele sabia, era o primeiro passo para recomeçar. O que ele não sabia era que aquele recomeço o levaria ao amor mais inesperado de sua vida e ao reencontro com alguém que estava prestes a mudar tudo, alguém que jamais o veria como um milionário, mas como um homem. Enzo não voltou para casa naquela noite. Dirigiu pela cidade até o céu escurecer de vez, tentando organizar os próprios pensamentos. A dor estava lá, pulsante, pesada, mas havia algo novo também, uma sensação de clareza que ele não sentia há anos. Quando finalmente decidiu parar, estacionou o carro em frente a uma pequena cafeteria 24 horas, uma que ele costumava frequentar antes de se tornar o homem dos 180 milhões. Ali ninguém o tratava como celebridade, nem como prêmio, apenas como cliente, como pessoa. Ele entrou cansado, ainda com o disfarce. Sentou no canto e pediu um café simples. Foi então que notou a garçonete se aproximar. Ela tinha cabelos presos num coque desajeitado, um avental velho e um sorriso suave que parecia iluminar o ambiente. Seus olhos castanhos e profundos transmitiam uma calma que ele não sentia há muito tempo. Boa noite, ela disse com dulçura. Você parece exausto. Posso te trazer algo além do café? Enzo tentou sorrir. Foi um dia complicado. Ela inclinou a cabeça, observando-o sem invadir. Quer conversar? Enzo hesitou. Ele não era o tipo de homem que desabafa com estranhos, mas havia algo nela. Uma sinceridade rara, um calor que atravessava defesas. Desculpa, ele murmurou. Nem sei por que estou assim. Acho que só me decepcionei com alguém. A garçonete sorriu com empatia. A gente só se decepciona com quem não merecia nosso coração. Meu nome é Alana e eu sei bem como é isso. Ele levantou o olhar. Você sabe? Claro, ela respondeu dando uma risadinha. Eu achava que ia me casar. Até descobrir que o meu noivo só estava comigo porque eu trabalhava no comércio da família dele. No dia em que fui demitida, ele me dispensou junto, sem dó. Enzo sentiu o peito apertar. Pela primeira vez, não por dor própria, mas pela dor dela. Isso é horrível, ele disse. É a vida, Alana respondeu, encostando o caderno no balcão. Machuca, mas ensina. Enzo ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para ela. Não havia maquiagem perfeita. Não havia roupa cara. Não havia sorriso ensaiado,
Havia apenas verdade. Obrigado, ele disse. Você me fez sentir humano de novo. Alana sorriu, sincera. Por que é isso que você é? Ele sorriu de volta. Um sorriso pequeno, mas real. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, Enzo sentiu algo nascer dentro dele. Não paixão, não desejo, mas paz. Uma paz que viria acompanhada de algo maior. Algo que ele ainda não sabia, mas que mudaria sua vida para sempre. Porque Alana tinha um passado com mais segredos do que deixava transparecer, e uma história tão intensa quanto a dele, pronta para se entrelaçar em destino. Depois de horas conversando com Alana, Enzo sentia uma leveza estranha, como se estivesse respirando direito pela primeira vez em meses. A dor ainda estava lá. A traição recente marcava cada parte de sua alma. Mas perto dela, o sofrimento parecia diminuir, como se aquela mulher tivesse a rara habilidade de acalmar tempestades. Acho que já falei demais, disse Enzo, percebendo que estava expondo sentimentos que normalmente guardaria para si. Não, respondeu Alana, cruzando os braços com delicadeza. Às vezes a gente precisa falar tudo o que carregou sozinho por tempo demais. O jeito como ela dizia as coisas era diferente, simples, mas profundo. Era como se aquela mulher enxergasse além do que as pessoas mostravam. Quando Enzo terminou o café e se preparou para sair, Alana disse: Ei, volta sempre, tá? Ele sorriu, um sorriso tímido que até ele estranhou. Talvez eu volte sim. Ao sair da cafeteria, percebeu que havia algo nele mudando, ainda que sutilmente. No caminho de casa pensou em Larissa, no casamento cancelado, no carro, nas palavras cruéis. Mas pela primeira vez, a lembrança não trouxe apenas dor. Trouxe também libertação. Ao chegar em casa, a luz do corredor estava acesa. Ele sabia o que aquilo significava. Larissa ainda estava lá. Assim que abriu a porta, ela correu até ele. Maquiagem borrada, olhos vermelhos, respiração descontrolada. Enzo, graças a Deus você voltou. Eu estou desesperada. Ela chorou, agarrando-se ao braço dele. Ele se desvencilhou com calma, mas firmeza. Você não deveria estar aqui. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Ela soluçou. Aquelas coisas que eu disse no carro foram exageros. Eu estava insegura, eu estava com medo. Você não pode jogar tudo fora por uma conversa. Enzo respirou fundo. Larissa, você não me ama. Nem por um segundo. Ela ficou em choque, como se não esperasse que ele dissesse em voz alta. Ele continuou. O que você ama? É a vida que achou que teria ao meu lado. E isso não é amor. É ambição. Ela interrompeu, desesperada. Eu posso mudar. Você não pode fazer isso comigo. Eu preciso de você. Não, disse Enzo, olhando-a nos olhos, sem raiva, sem gritos, apenas verdade. Você nunca precisou de mim. Você precisou do meu dinheiro. E isso eu nunca vou aceitar. Larissa caiu de joelhos no chão da sala luxuosa. Não faz isso. Eu perco tudo se você for embora. Eu te imploro. Mas Enzo já tinha tomado a decisão. Eu não vou embora, Larissa. Quem vai embora é você. Ela ficou imóvel, sem acreditar no que ouvia. Enzo abriu a porta com calma. Minha advogada vai entrar em contato amanhã. Você tem até o meio-dia para retirar suas coisas. Larissa chorou tão forte que parecia quebrar. Mas não era amor. Era desespero pelo luxo perdido. Era medo de voltar para uma vida que jurou nunca mais ter. Enzo apenas fechou a porta atrás dela. E, ao fazê-lo, sentiu uma sensação libertadora percorrer seu corpo. Mas mal sabia ele que seu destino estava apenas começando a se transformar. Porque do outro lado da cidade, Alana chegava em casa, um pequeno apartamento modesto, e encontrava algo que não esperava. Uma carta misteriosa de alguém do seu passado. O envelope estava sobre a mesa da cozinha, sem remetente, sem explicação. Ao abrir, as mãos de Alana tremeram. As primeiras palavras quase fizeram seu coração parar. Alana, ele voltou. E você sabe que isso significa que você corre perigo. Ela deixou o papel cair. Seu passado,
O passado que ela fez de tudo para esconder estava prestes a explodir em sua vida novamente. E Enzo, sem saber, estava caminhando direto para o centro daquele furacão. Alana sentou-se lentamente na cadeira, com a carta aberta ainda tremendo entre seus dedos. O som do relógio na parede parecia mais alto do que deveria, cada tic-tac ecoando como um aviso. Ele voltou. A frase rodopiava em sua mente como um fantasma, e ela sabia exatamente de quem se tratava. Carlos Montenegro, o homem que ela esperou nunca mais ver. Aquele nome carregava consigo lembranças que Alana lutou anos para enterrar. Lembranças de medo, traição, manipulação e algo ainda pior. Carlos era seu ex-noivo. Um homem violento, controlador e que havia destruído sua paz por muito tempo. Um homem ligado a negócios obscuros e perigosos. Um homem que jurou que ela seria dele ou de ninguém. Quando Alana finalmente teve coragem de fugir, abandonou tudo. A cidade onde vivia, o emprego na loja da família dele e até seus próprios documentos por meses. Reconstruiu-se em silêncio, num lugar onde ninguém a conhecia, até agora. Ela respirou fundo, apertando os olhos para segurar as lágrimas. Não podia entrar em pânico, não de novo, não depois de ter batalhado tanto para recomeçar. Mas enquanto tentava se acalmar, sua mente só conseguia pensar em uma coisa. Enzo. Ele tinha acabado de entrar em sua vida. Ainda não havia espaço para sentimentos profundos, mas havia algo ali, uma conexão silenciosa, algo que ela não sentia há anos. E agora, a simples ideia de que ele pudesse ser arrastado para o seu passado sombrio a aterrorizava. Eu preciso protegê-lo, murmurou ela para si mesma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Enzo mal conseguia dormir. Deitava-se na cama imensa de seu apartamento e sentia um vazio estranho, mas não doloroso como antes. Era um vazio que anunciava mudança. O rosto de Larissa ainda rondava sua mente, mas cada vez menos, e o rosto de Alana aparecia com mais frequência. O jeito como ela o olhou, o jeito como ouviu sem julgar, o jeito como fez ele se sentir humano. Ele se pegou sorrindo sozinho, mas logo se repreendeu. Não seja ridículo, Enzo, sussurrou para si mesmo. Você a conheceu hoje, mas seu coração teimava em não ouvir. Na manhã seguinte, Enzo acordou com o telefone tocando sem parar. Era Larissa, insistindo, suplicando, chorando. Ele desligou, bloqueou, foi até a empresa, mergulhou no trabalho, tentou tirar o peso da mente, mas nada funcionava. Ao final da tarde, sem pensar muito, dirigiu até a cafeteria de Alana. Ao entrar, a conversa entre seus colegas de trabalho cessou por um segundo. Alana estava atrás do balcão, e quando o viu, seu semblante suave se iluminou, mas rapidamente afundou em preocupação quando percebeu a expressão dele. Voltei, disse Enzo com um sorriso discreto. E parece que teve outro dia difícil, respondeu ela. Você nem imagina. Ela se aproximou como se quisesse protegê-lo, mas naquele movimento, a carta escondida no bolso de seu avental caiu no chão, deslizando até os pés de Enzo. Ele se abaixou para pegar, e antes que ela pudesse impedir, ele leu as primeiras palavras. Ele voltou. O rosto de Enzo se fechou na mesma hora. Alana ficou completamente pálida. Alana, o que é isso? Ela engoliu seco. É uma longa história. Enzo deu um passo à frente, olhando-a com sinceridade. Então me conte. O silêncio dela durou longos segundos, até que, finalmente, ela soltou a frase que mudaria tudo. Enzo, eu estou correndo perigo, e agora, talvez você também esteja. E assim, dois mundos quebrados começavam a se unir. Não pelo amor fácil, mas pelo medo, pela dor e pela chance de algo real. Algo que nenhum dos dois imaginava que enfrentaria juntos. A cafeteria estava quase vazia quando Alana finalmente respirou fundo, puxou Enzo para uma mesa mais afastada e sentou-se diante dele. Seus dedos tremiam levemente. Era como se contar aquilo fosse reabrir uma ferida que ela jurou nunca mais tocar. Eu não queria envolver você nisso, começou ela, a voz baixa e rouca. Mas parece que não tenho escolha. Enzo se inclinou para a frente,
os olhos fixos nos dela. Alana, você não está sozinha. Seja o que for, você pode me contar. Ela fechou os olhos por um instante, reunindo coragem. Então começou. Há 3 anos eu era noiva de um homem chamado Carlos Montenegro. Ele fazia parte de uma família influente e perigosa. No começo parecia perfeito, atencioso, generoso, um verdadeiro príncipe. Mas isso durou pouco. Ela respirou, sentindo o peito pesar. Carlos era obcecado por controle. Queria decidir o que eu vestia, onde eu ia, com quem eu falava. Achava que eu existia apenas para ele. Quando eu tentei terminar, ele me trancou em casa. Disse que, se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém. Enzo sentiu o sangue ferver. Ele te machucou? Ela desceu o olhar para as próprias mãos. Fisicamente, só uma vez. Foi o suficiente para eu entender que, se ficasse, nunca mais sairia viva daquele lugar. Eu fugi na noite seguinte. Larguei tudo. Documentos, roupas, emprego, tudo. Recomecei com outro nome. E por 2 anos... Deu certo. Até agora, completou Enzo. Ela assentiu com olhos marejados. A carta significa que alguém ligado a ele me encontrou. E se ele voltou para me procurar, eu estou em risco. E qualquer pessoa perto de mim também. Enzo segurou a mão dela de repente. Foi instintivo. Ele nem pensou. Alana se assustou no início, mas não recuou. Alana, eu não vou te deixar passar por isso sozinha. Ela balançou a cabeça, aflita. Enzo, esse homem é perigoso. Ele não brinca. Ele não perdoa. Ele não aceita perder. Ele não tem limites. Ele apertou levemente a mão dela. Eu sei, mas também sei que você não merece viver com medo. E se ele quer te machucar, vai ter que passar por mim antes. Alana arregalou os olhos. Não diga isso. Você não sabe o que ele pode fazer. Eu tenho meus próprios recursos, respondeu Enzo. E pela primeira vez Alana lembrou que aquele homem à sua frente não era apenas gentil. Era um milionário poderoso, com contatos e influência. E posso te proteger. Ela sentiu um aperto estranho no coração. Era medo. Era alívio. Era algo mais. Antes que pudesse responder, um dos garçons se aproximou apressado. Alana, você precisa ver isso. Ele colocou um celular sobre a mesa, mostrando uma foto enviada por mensagem anônima. A imagem fez o estômago de Alana virar. Era ela. Saindo do prédio onde morava. Foto tirada claramente naquele mesmo dia. Não. Ela sussurrou, levando a mão à boca. Enzo pegou o celular, a expressão endurecendo. E havia mais. Uma segunda foto. Dessa vez tirada da porta da cafeteria. E abaixo, uma frase curta. Encontrei você. Alana desabou em lágrimas silenciosas. Enzo se levantou imediatamente e a puxou para seus braços. Ela tremia, completamente vulnerável. Ele está perto. Ela murmurou sem ar. Ele me achou. E agora ele vai atrás de mim. Não vai, disse Enzo firme. Eu prometo. Você vai sair daqui comigo. Agora, ela tentou protestar. Mas e o trabalho? E os clientes? Eu não posso simplesmente... Pode sim, interrompeu ele, com uma determinação que não admitia resposta. Sua vida vale muito mais do que isso. Ele a levou para fora rapidamente, olhando para todos os lados, atento, protetor. Abriu a porta do carro para ela como se estivesse lidando com algo precioso. Antes de entrar, Alana disse algo que quebrou Enzo por dentro. Por que você está fazendo isso? Nós mal nos conhecemos. Enzo respirou fundo. Porque alguém precisa cuidar de você. E eu quero ser essa pessoa. Alana sentiu o rosto queimar. Talvez fosse medo. Talvez fosse algo que ela não sentia há muito, muito tempo. E enquanto ele dava partida no carro e a noite caía sobre a cidade, uma certeza crescia entre os dois. O que estava começando ali seria muito maior do que ambos imaginavam. Enzo dirigia pelas ruas iluminadas da cidade com a seriedade de um homem em missão. Seus olhos alternavam entre a estrada e os retrovisores, atento a qualquer movimento suspeito. Alana, no banco ao lado, mantinha as mãos entrelaçadas, tentando controlar o pânico que subia pelo corpo. Nós vamos para onde? Ela perguntou, a voz fragilizada.
Para um lugar seguro, respondeu Enzo sem desviar os olhos da rua. Meu apartamento tem segurança 24 horas, câmeras nos corredores, elevadores monitorados. Ninguém entra sem autorização. Ela engoliu seco. Enzo, não sei se é uma boa ideia eu ir para a sua casa. Ele a olhou rapidamente com gentileza. Eu sei que é cedo. Eu sei que você tem motivos para não confiar nos outros. Mas eu não estou te pedindo nada além disso. Segurança. Só por hoje. Ela respirou fundo tentando se acalmar. Só hoje, repetiu quase como um sussurro. Quando chegaram ao prédio, 2 seguranças na entrada cumprimentaram Enzo com formalidade. Alana percebeu o respeito na postura deles. A estrutura de segurança era sólida, forte, controlada. Sentiu um pouco da tensão diminuir. No elevador, o silêncio reinou por alguns segundos, até Enzo perguntar: Você ainda tem contato com alguém que possa te ajudar? Algum parente? Algum amigo? Alana riu sem humor. Não. Quando fugi, precisei desaparecer totalmente. Carlos tinha olhos em todo lugar. Qualquer pessoa que falasse comigo poderia se tornar alvo também. Então, eu simplesmente cortei tudo. Enzo sentiu o peito apertar. Você passou por isso sozinha? Ela assentiu. E agora parece que vou passar de novo. Ele virou-se para ela sem pensar e disse: Não, agora você tem a mim. O elevador abriu e os 2 caminharam até a cobertura de Enzo. Quando a porta se abriu, Alana ficou imóvel por alguns segundos. A sala era ampla, elegante, cheia de janelas de vidro que mostravam a cidade inteira brilhando lá fora. É lindo, ela murmurou, quase esquecendo dos problemas. Fique à vontade, disse Enzo. Você está segura aqui. Mas ao olhar para ela percebeu algo que não esperava. Alana parecia exausta. Não só de medo, mas da vida. Você quer água? Chá? Alguma coisa? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Não, só preciso respirar. Enzo se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Alana, eu sei que isso tudo aconteceu rápido demais e não quero que você ache que estou tentando invadir sua vida. Eu só não posso te deixar sozinha sabendo que esse homem está atrás de você. Ela o olhou nos olhos e naquele momento, pela primeira vez, não viu apenas o milionário gentil. Viu força. Viu proteção. Viu alguém que não fugiria. Enzo, você era a última pessoa que deveria estar envolvida nisso. Eu não quero que nada aconteça com você por minha culpa. Não me subestime, disse ele. Eu posso ser rico, mas não sou indefeso. Alana abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um som repentino. Toque, toque. Alguém batendo à porta. Os 2 congelaram. O olhar de Enzo imediatamente mudou. Ficou afiado, atento, perigoso. Ele fez um sinal para que Alana ficasse atrás dele. Caminhou lentamente até a porta e olhou pelo visor eletrônico. Sua expressão escureceu. Quem é? Perguntou Alana com a voz quase inaudível. Enzo respirou fundo. É o meu segurança. Ele nunca sobe sem eu pedir. Isso significa... Alana sentiu o coração quase parar. O quê? Enzo respondeu com a voz baixa e grave. Significa que tem alguém lá embaixo, tentando entrar no prédio. Alana levou a mão à boca. A respiração sumiu. Enzo se aproximou dela, segurou seu rosto entre as mãos e disse com firmeza: Eu vou proteger você. Não importa quem seja, não importa o preço. E naquele instante, pela primeira vez desde que fugiu anos atrás, Alana acreditou nas palavras de um homem. Mas o perigo estava apenas começando. O segurança de Enzo, Leandro, entrou na cobertura com o rosto tenso. Ele era um homem robusto, treinado, acostumado a situações de risco, mas naquele momento até ele parecia abalado. Doutor Enzo, precisamos conversar. Agora. Enzo manteve Alana protegida atrás de si, como se seu próprio corpo fosse um escudo. Fala, ordenou ele. Leandro respirou fundo antes de dizer: Há um homem lá embaixo tentando entrar no prédio. Ele não quis se identificar, mas mostrou uma foto da senhorita. Ele olhou para Alana e disse que precisava falar com ela. Alana sentiu o sangue sumir do rosto. É ele, sussurrou. É o Carlos. Enzo virou-se imediatamente para Leandro.
Você impediu ele de entrar? Claro, senhor. Mas ele não parece do tipo que desiste fácil. Disse que não sairia daqui sem ela. O corpo de Alana começou a tremer. A sensação de ser caçada novamente a sufocava. Era como voltar no tempo, o pesadelo retornando vivo, respirando perto o bastante para esmagá-la. Enzo segurou sua mão. Ele não vai tocar em você, prometeu, nem agora, nem nunca. Mas Alana sabia. Carlos não era um homem comum. Ele era cruel, inteligente, imprevisível e tinha dinheiro suficiente para comprar pessoas, informações, acessos. Ela respirou fundo. Enzo, talvez eu devesse ir embora. Fugir de novo. Se eu ficar, ele vai machucar você. Eu não tenho medo dele, respondeu Enzo firme. Mas eu tenho, Alana gritou, a voz quebrando. Eu tenho medo de perder você. Mesmo que a gente mal se conheça, eu não quero que ele destrua a sua vida por minha causa. As palavras dela atingiram Enzo como uma confissão silenciosa. Ele segurou seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Você não vai fugir. Não dessa vez. Você já correu a vida inteira, Alana. Mas agora você tem alguém para correr junto. Eu não vou deixar você sozinha. Nunca mais. Ela sentiu o coração vacilar. Era medo, mas era também amor crescendo sem pedir permissão. Do lado de fora, na calçada, Carlos Montenegro observava a fachada do prédio com olhos de predador. Alto, elegante, impecável como sempre, usava um terno escuro feito sob medida. A expressão fria, quase vazia, demonstrava uma calma doentia. Ao lado dele, dois homens igualmente sombrios o acompanhavam. Um segurava um envelope, o outro, um celular com fotos recentes de Alana e Enzo entrando no prédio. Ela está aí, disse Carlos com um sorriso mínimo. Minha pequena fugitiva achou que poderia começar uma vida nova. Que ingênua. Ele acendeu um cigarro, tragou fundo e murmurou. E o milionário... Tch, sempre existe algum idiota disposto a proteger o que é meu. Enzo tomou uma decisão ali mesmo. Nós vamos à polícia agora, disse. Vou chamar meu advogado, registrar essa perseguição, pedir proteção judicial. Alana negou na mesma hora. Não vai funcionar. Você não entende. Ele tem contatos na polícia, na prefeitura, em tudo. Ele paga para ter o que quiser. Leandro concordou com a cabeça. Infelizmente, senhor, a senhorita tem razão. Já ouvi histórias sobre esse homem. Ele é perigoso, influente. Se quiser chegar até ela, vai chegar. Enzo passou a mão nos cabelos, frustrado. Então, o que fazemos? Esperamos ele agir? Alana respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Não, eu vou enfrentar ele. Essa frase caiu como uma bomba. Nem pensar. Enzo retrucou. Eu preciso. Ela insistiu com a voz firme apesar do medo. Fugir não me trouxe paz. Eu não posso passar a vida correndo, e não vou deixar que ele faça com você o que fez comigo. Enzo viu nos olhos dela algo que nunca tinha visto. Coragem. Uma coragem moldada pelo terror, mas coragem mesmo assim. Ele respirou fundo. Então vamos enfrentar ele juntos. E nesse momento, pela primeira vez, Alana não se sentiu mais sozinha. Horas depois, o interfone tocou. A voz do porteiro soou nervosa. Senhor Enzo. O homem insiste em falar com a moça. Disse que, se ela não descer, ele vai subir do jeito dele. Alana gelou. Enzo olhou para Leandro. Coloque todo o prédio em alerta. Ninguém entra ou sai sem minha permissão. Leandro assentiu e saiu correndo. Enzo então se virou para Alana. Está pronta? Ela respirou fundo, enxugou uma lágrima e respondeu. Estou. Não vou correr nunca mais. Os dois desceram juntos pelo elevador, lado a lado. Medo e coragem misturados. E quando as portas se abriram no térreo, Carlos estava lá, sorrindo. Um sorriso que prometia destruição, e o confronto que mudaria tudo. Finalmente começou. O saguão do prédio ficou em silêncio absoluto quando Enzo e Alana apareceram. Os seguranças bloquearam todas as saídas, mas mesmo assim Carlos permaneceu tranquilo, como se estivesse em sua própria casa. Alana, disse ele, com a voz suave demais para ser real. Eu senti saudades. Ela estremeceu,
mas não deu um passo atrás. Enzo, porém, ficou diante dela como um muro humano. A conversa é comigo, disse Enzo. Você não chega perto dela. Carlos riu. Um riso que parecia ferir o ar. E você é quem? Perguntou com sarcasmo. Outro brinquedo dela? Cuidado, milionário. Ela tem o talento de enfeitiçar os fracos. Enzo avançou um passo, mas Alana segurou seu braço. Não é isso que você pensa, disse Alana, encarando seu passado com mais força do que jamais teve. Você nunca teve poder sobre o que eu sentia, nunca. O que você chamou de amor sempre foi posse. Carlos engoliu o sorriso. Você me deve, Alana. Deve tudo. Eu te tirei do nada. Te dei luxo, nome, proteção, e você fugiu como uma rata. Eu não fugi, ela rebateu. Eu sobrevivi. Carlos deu um passo adiante, e os seguranças imediatamente se moveram, mas ele levantou as mãos fingindo calma. Está bem. Vamos conversar civilizadamente. Seu olhar escureceu. Sozinhos. Nem pensar, disse Enzo. Carlos estreitou os olhos. Você acha que pode comprá-la? Proteger? Salvar? Ele riu. Homens ricos são tão previsíveis. Acham que o dinheiro resolve tudo. Não é dinheiro, respondeu Enzo. É caráter. Algo que você nunca teve. A expressão de Carlos, enfim, se partiu. O sorriso desapareceu. Ele aproximou-se lentamente, encarando Enzo como um inimigo declarado. Vou falar pela última vez. Saia do caminho. Enzo não se moveu, não. E naquele momento, tudo explodiu. Carlos avançou. Os seguranças tentaram segurá-lo. O saguão virou um caos. Alana gritou tentando alcançar Enzo, mas foi puxada para trás por um dos seguranças para protegê-la. Carlos conseguiu empurrar um dos homens e encarou Enzo de frente. Os dois trocaram golpes. Um confronto rápido, brutal, movido por dois sentimentos opostos, obsessão e proteção. Mas Enzo não era frágil. Ele treinava, era forte e, sobretudo, estava lutando por alguém que ele já começava a amar. Com um último movimento, ele derrubou Carlos no chão. Os seguranças finalmente imobilizaram o perseguidor. Carlos tentou se soltar, gritando: Você acha que isso acabou? Ela é minha! Minha! Alana cobriu o rosto chorando. Enzo correu até ela, segurando-a com cuidado. Acabou, disse ele. Eu prometo, agora acabou. A polícia chegou minutos depois. Graças aos seguranças, às câmeras e ao histórico que Alana revelou, Carlos foi preso sob diversas acusações: perseguição, ameaça, agressão e violação de ordem judicial antiga. Quando ele foi levado, lançou um último olhar sombrio para Alana, mas ela não desviou. Não dessa vez. Ela o encarou com a força de quem renasceu. Nos dias seguintes, Alana ficou na cobertura de Enzo. Ele cuidou dela, fisicamente, emocionalmente, silenciosamente, e a cada dia que passava, a proximidade se tornava mais profunda. Uma noite, sentados na varanda, ela disse: Você devia estar longe de mim. Minha vida é complicada. Enzo sorriu. A minha também. Mas agora, prefiro que sejam complicadas juntas. Ela sorriu também. O primeiro sorriso verdadeiro desde que se conheceram. Obrigada por não desistir de mim. Eu nunca desistiria. Enzo segurou sua mão. Alana não recuou. Sabe, ele disse, a primeira vez que te vi, eu senti algo. Como se finalmente tivesse encontrado alguém verdadeiro. Depois de tanta mentira. Ela sorriu, emocionada. E eu achei que jamais confiaria em alguém de novo. Mas você me devolveu isso. Os dois se aproximaram devagar, sem pressa, sem medo. E o beijo aconteceu, suave, forte, carregado de cura. Um beijo que selou não só o fim do passado, mas o começo de uma nova vida. Meses depois, com Carlos condenado e longe para sempre, Alana e Enzo construíram juntos o que nenhum deles imaginou um dia: um lar seguro, amoroso e livre. E aquela história provou algo. Nem sempre o amor chega fácil. Às vezes, ele nasce da dor, do medo, da queda. Nasce quando duas almas quebradas se encontram e decidem se reconstruir juntas. E foi isso que aconteceu com Enzo e Alana.
Eles não apenas sobreviveram ao passado, eles recomeçaram e juntos venceram.